Imagina a seguinte situação. A gente constrói uma ferramenta do zero, né? Escrevemos cada linha de código, definimos todas as regras matemáticas e conectamos os servidores. Mas, de repente, essa mesma ferramenta começa a fazer coisas para as quais ela absolutamente nunca foi programada. Aham, coisas completamente fora do roteiro inicial. Exato. Ela não só processa texto, mas começa a resolver problemas de lógica avançada, ou tipo, prever o formato de proteínas complexas em segundos, até emular o raciocínio humano para decifrar a matemática. E a verdade desconfortável aqui, que não tem nada a ver com ficção científica, é que a própria comunidade científica está perplexa. Quando a gente olha os dados mais recentes, tipo o relatório AI Index 2025 da Universidade de Stanford, os pesquisadores estão admitindo um fato bem assustador. Que nem eles sabem como a máquina chega na resposta. Com certeza. Nós estamos entregando as chaves de setores críticos, tipo medicina, finanças, sistema de justiça, para sistemas que os próprios criadores não entendem totalmente como funcionam. Pois é, e no nosso mergulho de hoje, a gente vai abrir essa caixa preta. Temos aqui uma pilha de documentos bem densos, os dados de Stanford, o AI Index 2025, estudos do Google Research, aquela carta aberta famosa do Future of Life Institute e as atualizações de arquiteturas como a série 1 e o 3 da OpenAI. É muito material, mas a missão é clara. Sim. A ideia é entender como a inteligência artificial deixou de ser um sistema que só obedece a instruções para se tornar uma entidade que interpreta o mundo. O ponto de ruptura foi quando a gente abandonou a computação tradicional. O software clássico era previsível, né? 1 mais 1 sempre dava 2. Lógica binária pura. Isso. Você entra com um dado, passa por regras que um humano criou e sai uma resposta. Se desse erro, um programador ia lá, lia o código e achava a falha. Mas esses modelos de hoje, tipo GPT-4 ou Gemini da DeepMind, eles não são softwares tradicionais. Eles não seguem regras fixas. Não mesmo. Eles funcionam com centenas de bilhões, às vezes trilhões de parâmetros. O AI Index 2025 foca muito nisso, nessa escala colossal que mudou o jogo e a nossa sociedade. Só para quem está ouvindo conseguir visualizar, um parâmetro não é uma linha de código que a gente consegue ler, certo? Não, não. É tipo um peso matemático, um pequeno ajuste de probabilidade numa teia gigante. O modelo ingere a internet inteira e tenta prever a próxima palavra. No começo ele erra. Faz sentido. Aí ele usa um mecanismo matemático que ajusta microscopicamente esses bilhões de parâmetros para o próximo palpite ser melhor. E é aí que entra o conceito da caixa preta. A gente vê a pergunta entrar e a resposta sair. Mas o meio do caminho a gente não vê. Exatamente. É um labirinto de microdecisões impossíveis de rastrear manualmente. Mas espera, eu preciso fazer um contraponto aqui. Se a gente construiu a arquitetura inicial e fomos nós que escolhemos os dados, como é possível a gente perder o mapa do próprio labirinto que a gente criou? Porque a matemática acontece numa escala que o cérebro humano não acompanha. Não tem uma pasta escrita lógica ou sarcasmo lá dentro para a gente auditar. Eu gosto de pensar que é como assar um bolo. A gente sabe exatamente os ingredientes que colocou na forma, farinha, ovo, açúcar, fermento, e sabe que ligou o forno a 200 graus. A matemática das redes neurais são bem parecidas nessa opacidade. Os ingredientes são os dados e o forno são as placas de vídeo, as GPUs. Caramba! E essa falta de mapa interno não é um defeito. É o que permite o sistema funcionar. E isso nos leva à descoberta mais maluca desse campo: as habilidades emergentes. Isso me chamou muita atenção no estudo da Google Research e da Archive, liderado pelo Jason Wei e o Colin Raffel. Eles mostraram que certas capacidades, tipo matemática complexa ou entender sarcasmo, simplesmente não existem em modelos menores. Zero. Eles falham completamente. Sim. Mas aí, quando o modelo atinge uma escala específica de tamanho, essas habilidades surgem do nada. Ninguém programou aquilo diretamente. E isso quebrou a suposição do Vale do Silício de que a evolução era linear. Antes, a galera achava que se dobrasse o tamanho, ficava o dobro de inteligente no que já sabia. Mas não, é um salto quântico.
É quase como o processo da água fervendo, né? A gente põe a panela no fogo, vai medindo a temperatura, 70, 80 graus, a água só vai ficando mais quente. A mudança é previsível, mas quando bate exatamente nos 100 graus, ela muda de estado, vira vapor. As regras do jogo mudam totalmente. É uma mudança de fase abrupta. Aham, a mudança de fase é o paralelo ideal. A rede adquire complexidade para segurar múltiplos contextos ao mesmo tempo, e é por isso que modelos recentes como o Gemini 3 Deep Think ou a série 1 e 3 da OpenAI conseguem resolver problemas científicos absurdos. Usando a tal da cadeia de pensamento, o Chain of Thoughts, certo? Isso. Em vez de só cuspir a próxima palavra, o modelo cria um rascunho interno. Ele analisa, cria hipóteses, apaga o que está errado e tenta de novo. Mimetiza a lógica humana passo a passo. Mas isso me traz uma dúvida enorme. Se a água fervendo a 100 graus gerou essas habilidades do nada, o que acontece quando a gente aquecer esse modelo a 200 graus? O que mais vai emergir no próximo gigante? E é essa imprevisibilidade que gerou um alerta global urgente. Aquele grito da comunidade que vimos na carta aberta do Future of Life Institute em 2023. A famosa carta que o Elon Musk e o Steve Wozniak assinaram? Exato. E pesquisadores gigantes tipo Yoshua Bengio, eles pediram uma pausa imediata de 6 meses no treinamento de sistemas mais poderosos que o GPT-4. Eles falam de uma corrida fora de controle para criar mentes digitais. O medo é inundar a internet com propaganda indetectável, automatizar empregos essenciais e ninguém conseguir prever o que o sistema vai fazer. O pesquisador da OpenAI, o Josh Akian, até admite isso, né? Que alinhar esses sistemas aos valores humanos é um dos problemas não resolvidos mais críticos da área. O problema do alinhamento é dificílimo. Como você transforma a ética ou segurança numa equação matemática que a máquina obedeça sempre? Mas olha, eu preciso jogar um desafio aqui. Parar a tecnologia por 6 meses é praticamente uma era glacial nesse mercado. É muito tempo, com certeza. Se a gente olhar para o outro lado, os modelos estão acelerando descobertas brutais. O AlphaFold da DeepMind previu estruturas de milhões de proteínas em meses, algo que levava décadas. Sim, o mapeamento de proteínas é a base para curar doenças genéticas, criar vacinas. Então, frear esse desenvolvimento para criar protocolos de segurança não seria um risco gigantesco para as pessoas que estão esperando por essas curas hoje? Esse é o dilema ético mais profundo que a gente tem. A carta não era sobre extinguir a IA, era sobre ganhar tempo para criar sistemas auditáveis e leais. Mas o custo de oportunidade é real. O Future of Life até fala sobre desfrutarmos de um longo verão da IA, onde a gente colhe essas recompensas médicas e científicas. Um AI Summer? Isso, desde que a gente consiga construir um ecossistema seguro. O problema é que a engenharia de segurança está muito atrás da engenharia de capacidades. É tipo construir motores de foguete cada vez mais potentes, mas sem saber instalar os freios. E o AI Index 2025 mostra que a gente já está usando isso na prática, né? A inteligência artificial já impacta a ciência, a medicina, os recursos humanos, o que nos leva ao nosso paradoxo final. Que é a nossa confiança cega nesses processos inauditáveis. Exato. Quanto mais inteligente a IA fica, menos a gente a entende. O risco imediato não é um cenário de filme com robôs armados, mas a nossa dependência diária dessa caixa preta. Imagina um algoritmo de banco que decide se aprova um empréstimo vital para um pequeno empresário. O sistema nega, mas não diz por que negou. Só dá uma probabilidade estatística de que aquele perfil não vai pagar. A pessoa fica refém da máquina. E na medicina é a mesma coisa. O algoritmo recomenda um tratamento super agressivo e o médico não consegue ver o porquê daquilo. Só sabe que o modelo costuma acertar 99% das vezes. E por causa dessa taxa de acerto alta, a gente acaba delegando a autoridade. A gente não entende o processo, mas confia cegamente no resultado. Eu penso que é tipo ser convidado para embarcar no avião comercial mais rápido e luxuoso do mundo. A engenharia diz que ele é super seguro, mas a cabine do piloto está trancada, não tem janela e o piloto é uma caixa preta sem painel de controle. É uma imagem assustadora. A decolagem é suave, o voo parece perfeito. Mas será que a gente está realmente pronto para comprar essa passagem sabendo que, se der uma tempestade,
Nenhum humano consegue assumir o manche. Pois é. Essa analogia consolida bem a nossa análise de hoje. A inteligência artificial deixou de ser um software de produtividade, tipo um editor de texto que fica lá parado esperando você digitar. Ela virou uma entidade, né? Uma entidade que toma decisões e molda o nosso ecossistema. O capítulo 2 da nossa história com a tecnologia não vai ser sobre descobrir o que a máquina consegue fazer. Porque isso a gente já viu, que ela faz quase tudo. Exato. Vai ser sobre como a gente vai gerenciar e conviver com esse mistério que nós mesmos criamos. O que deixa uma reflexão final incrível para quem está acompanhando a gente. Se um dia os cientistas atingirem a tal da inteligência artificial geral e resolverem o problema matemático de alinhá-la aos valores humanos, O santo grau da área. sim. Mas a pergunta é: alinhar aos valores de quem exatamente? Num mundo cheio de culturas diferentes e contradições profundas, que versão da moralidade a máquina vai escolher? É. A ciência está correndo para forjar a chave do controle, mas talvez a gente ainda nem saiba o formato da fechadura.